No final de 2023, a Syngot resolveu meter o pé na porta e saiu com alguns modelos aí super interessantes. No ano de 2023, em geral, ela lançou muitos fones legais. E no caso aqui chegou para mim já no finalzinho de 2023, mas fazer o que, né? Tava sem tempo para poder gravar. Então vamos lá falar do Syngot EA1000. Já quero agradecer a Syngot por me mandar esse fone aqui, Xie, porque esse fone, cara, ficou muito interessante. É um fone aí que você, com um fone só, você já consegue se manter aí em vários estilos. Então vamos lá que eu tô super animado para fazer essa review aqui. Começando aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí que isso me ajuda demais. Deixa um like aí, deixa um comentário, fala para mim aí quais são os fones que vocês estão utilizando ultimamente, até para mim poder entender aí como está indo a galera, né? O que a galera tá acabando adquirindo um pouco mais, né? Porque isso às vezes vai variando muito de cada tempo. Então deixa aí nos comentários que isso me ajuda também. Falando da apresentação aqui, ele vem a apresentação nessa caixa, uma caixa muito bonita, tem um desenho bem legal. Na parte de trás a gente tem a parte técnica aqui e também ele tem 3 gráficos aqui, porque ele tem 3 nozzles, que a gente já vai falar um pouquinho ali na frente. E aqui ele tem a diferença de como funciona cada um, aqui com cada nozzle, como funciona a frequência, né? E depois ele tem algumas informações técnicas aqui de como ele está feito, né? Então a impedância de 16 ohms, uma sensibilidade de 127 decibéis, é absurdamente alto, né? E também uma resposta aqui de frequência que ele sempre fala aqui, né? Isso é bem interessante, 10 Hz a 50 mil, mas resposta de frequência efetiva é de 20 Hz a 20 mil. Por que eles falam assim que de 10 ou de 5 até 40, 50 mil? É que o fone consegue mover isso, tá? Então isso faz com que ele trabalhe entre 20 e 20, né? 20 Hz a 20K de uma maneira muito mais tranquila. Então eles sempre colocam essas informações aqui, não é que você vai ouvir 40 mil Hz aqui, porque o ser humano acaba não conseguindo chegar a isso, né? Não temos ouvidos de cachorro. Abrindo aqui, ele tem uma apresentação bem legal, até vem aqui com esse cartãozinho aqui, né? X elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n. Então ele sempre tem essa questão assim bem poética. A apresentação muito linda, onde a gente tem o fone, tem a case, os acessórios deles, que no caso ele vem com o cabo, com os pares de ponteiras e também esse ferrinho aqui com os nozzles. E o que acontece aqui? Através de maneira passiva, tá? Não é maneira ativa, como tem alguns fones aí, com aqueles fones que tá hoje em dia tá de moda, né? Aquelas chavinhas que você vai mudando ali, você muda de maneira ativa no próprio som. Aqui é de maneira passiva, por quê? Ele tem 3 tipos de filtro, então você consegue tirar ele aqui e coloca no fone, cadê ele? Tá aqui. Onde que dentro do filtro, né, você tem um deles onde você tem um pouco mais de grave, um pouco a redução de agudo. O que acontece? Ele é um pouco mais, ele tem uma certa espuma ali dentro. Depois ele tem um que é um pouco mais balanceado, que é lá de até o que tá aqui no fone aqui, que é o dourado, onde dentro dele ele tem meio que uma tampa ali, né? Ele funciona na metade. E depois outro que é um pouco mais aberto, que ele dá uma abertura maior nos agudos, tá? Então ele é um pouco mais transparente, ou seja, a informação passa direto ali, então não tem esses filtros que acabam cortando as frequências agudas. Eu testei vários, tá? E acabei gostando do que é mais balanceado e não aquele que é mais agudos, menos grave, e nem o que é mais grave e menos agudo. Então eu acabei curtindo tanto um pouco mais esse, tá? Não há diferença gigante, mas sim tem diferença. O desenho do fone é um desenho muito bonito, né? Na parte da frente aqui a gente tem desenho em branco com o design aqui da Syngot. Ele é de metal. Para ver que ele é de metal. Não é que ele não acaba brilhando tanto, porque como a parte da frente ele é outra cor, então você coloca aqui no fone de ouvido, ele vai ter só uma pequena parte que vai estar aparecendo. Então tem muita gente que fala, pô, porque vai ficar sendo um espelho. Na verdade que não, né? Então como ele é pequeno, ele entra muito bem no ouvido.
não faz diferença se ele no caso dele aqui, ele é brilhante, tá? Um desenho muito legal, um cabo de excelente qualidade, tá? O cabo que veio aqui é um cabo 3.5, cabão parrudo, muito bom. E o que destaca também aqui desse fone, a case da criança, uma case muito bonita, né? Tem um desenho muito legal aqui, vai muito de acordo com o desenho do fone, né? Do fone. Então entra super bem aqui, muito legal. Falando sobre a sonoridade, cara, ele é um fone que é um dos principais fones da Singott. Hoje é um dos mais caros, ele tá ali por volta de $180, tá? É um fone que é caro, tá? Mas ele vai estar brigando em sonoridade, para você ter mais ou menos uma ideia, em referente aos Chi-Fis, com os fones de planar magnético, tá? Ele vai brigar um pouco ali naquela faixa de preço e também de qualidade de som. Falando sobre a sonoridade dele, cara, ele é um fone. Temos essa variação, tá? Mas não uma variação gigante, onde você vai ter um aumento de 5, 10, 15 dB nos graves, ou diminuição, ou nos agudos. Não, tá? Ele tem uma leve diferença, mas não é muito. Claro que se você parar para testar, sim, você vai notar a diferença, mas no geral, assim, não é uma diferença muito grande. Eu acabei ficando com a versão, deixando ali, né, o dourado, que é a frequência média. Deixa eu ver até o dourado, qual é o deles. Não sei se é o deles. Ah, exatamente. O dourado é que é o chamado Singott Golden 2023, ou seja, é a faixa de frequência deles, a última, né, de 2023. Depois tem a Harman 2019 e a clássica, né, da Singott, a Singott Target Classic. Certo? Então foi uma nova faixa de frequência que eles acabaram trabalhando aqui, que é a de 2023. Então vamos falar em base a ela. Cara, que fone sensacional, um fone maravilhoso, onde ele traz uma naturalidade, mas assim, uma naturalidade diferente, tá? Uma naturalidade desde o palco, ou seja, desde quando você estivesse tocando, uma naturalidade de cima, né? Você tocando no show, em cima do palco, não sentado ouvindo uma música, né? Porque tem fone que é um pouco mais natural, que é aquele fone um pouco mais plano, onde ele soa esses gritos aí é meu filho que tá brincando, tá? Ninguém tá batendo nele, ele fica emocionado com os aviões dele. Mas ele passa essa naturalidade. Assim, eu ouvindo música, principalmente música ao vivo, ele dá aquela pressão, parece que você tá lá no show. Isso eu acabei curtindo demais nele. Ele tem uns graves ali um pouco mais presente, não tem tanto subgrave tão forte, mas ele tem os graves que acabam soando. No geral ele é um fone V, né? Mas assim, os subgraves bem suaves, mas aparece, sobe um pouco mais os graves, desce um pouco nos médios e volta ali ter algumas questões nos agudos, né? Ou seja, pontos específicos de agudo. Então ele vem com esse grave, assim, né? Com a presença, com a autoridade, mas também com a boa textura, com uma boa musicalidade, né? Soa muito bem. Você pega linhas de baixo, principalmente se você tiver a linha um pouco mais nas cordas um pouco mais graves, não só isso, mas um bass synth ou um piano na parte das cordas mais graves, onde você tem menos definição, né? Até porque são frequências um pouco mais lentas, mas aqui ele consegue passar com muita claridade. Então ele tem um bom soco ali no bumbo, que fica bem, mas bem legal mesmo. Por isso que eu falo assim, que ele te dá essa sensação de palco, de show, assim, aquele algo mais vibrante, aquele algo mais com força mesmo, né? Os médios, cara, ele passa muito bem riffs de guitarra, vozes femininas e masculinas também, né? Mas assim, essa sonoridade, principalmente de guitarra, como seja algo um pouco mais dedilhado ou um power chord, mas muito bem desenhado, muito bem pra frente, né? Não é aqueles médios do Timeless, que é um médio às vezes até um pouco forte demais. Aqui não, mas ele repassa muito bem, esse algo um pouco mais vivo. Os agudos, ele tem uma boa sonoridade, ele tem uma extensão, mas eu acho que até ele tem um pouco menos, com algum outro fone que eu testei esse dias passado, que eu não lembro qual que é o nome, que ele tinha
pode ser o da Sigva ou o da Oclanar, se não me engano. Um desses dois aí tinha um certo agudo ali em cima dos 13, assim, que tinha muita informação interessante, que esse assim, bem específico, né, bem fininho, como eu sempre falo, onde ele dá todo o recorte da sonoridade, de som de bateria, de pratos e outra coisa assim. Esse aqui ele não tem tanto, mas mesmo assim ele acaba entregando assim com muita boa qualidade nos agudos. O palco sonoro dele ele tem um tamanho excelente, tá? Não é gigante, mas também não é muito próximo ao ouvido, mas você consegue ouvir muito bem a parte da imagem ali, né? Muito bem paneado, né? Com os pans esquerda, direita, muito bem, né, ao centro. Claro que essa parte baixo, alto, ele vai muito mais da questão de como é gravado, né, questão de reverb. O reverb sempre vai te dar a sensação que as coisas estão um pouco mais no alto, não muito para baixo. Tem toda essa questão que aí já não é o fone, e sim a gravação. Então vai depender muito da gravação, né? Mas ele tem essa dinâmica muito bem, ele trabalha muito bem desde o subgrave até os agudos com muito, mas muito detalhamento, tá? Então, dando uma conclusão aqui, ele é o fone que é o carro-chefe da Syngot, que é uma marca que trabalha muito bem, com excelentes produtos, é a minha marca preferida, tá? Eu não sou Zezinho Marquinha, mas assim, no caso dos in-ears, né, eu gosto demais da Syngot, tanto que o fone que eu uso para monitorar ainda segue sendo o EM2, um fone que tem outros melhores no mercado, tá? Tem outros melhores, mas assim, eu me identifiquei muito bem com ele, consegui achar uma sonoridade interessante ali, né? Com os baixos que eu uso e com o pedal, então não mudo no momento, né? Talvez pra frente a gente possa trocar, mas assim, fiquei bem confortável com ele. E aí, os fones que eu testei da Syngot também muito interessante. Nesse caso é o carro-chefe deles, assim, com muita qualidade. Então é um fone que eu super indico, é um fone que eu tô deixando para mim aqui no momento, né? Talvez mais para frente sempre, como que aqui na Argentina é um pouco mais difícil do pessoal comprar, então alguém que já algumas pessoas que já me conhecem aqui me escrevem, pô, vende aí o fone e tal. Então, beleza, então vendo, eu acabo pegando outro aqui para trazer review também, sempre acabo utilizando isso. Mas no momento é o fone que eu estou utilizando aqui pra mim, beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê em breve, até mais, tchau!